Paz, irmãs e irmãos, te convido a esta leitura maravilhosa do livro Deixe-me apresentar você, de Thalita Pereira. Então, vamos iniciar aqui a nossa leitura do dia de hoje, lá da página 91, que diz o seguinte: para ter uma vida de esperança, esteja vigilante como você enxerga a realidade da vida. Não há problema em ver o problema. O que não podemos fazer é acreditar que os problemas são intransponíveis. Apenas veja que o gigante, embora seja maior que você, nunca será maior que o seu Deus. Sabe, a cada dia mais tenho aprendido que eu não preciso ser realista. Eu não fui chamada para ser realista, eu fui chamada para viver o sobrenatural de Deus. Se eu for realista demais, a minha fé se enfraquecerá. Portanto, eu preciso aprender a ver a vida com os olhos da fé, para contemplar o sobrenatural e ser revestida de esperança. Lembre-se sempre de que você é como Gideão. Deus entregou a vitória sobre o inimigo nas suas mãos. Siga em frente, cheia de esperança, porque um futuro brilhante já foi preparado e está só à sua espera. Amém? Próximo capítulo, capítulo 5, fala sobre o quê? Sobre atitudes. Comece hoje a sua transformação. Olha que tremenda essa palavra. Então diz o seguinte: no entanto, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, então fica essa pergunta. Pois o que não faço é bem o que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Essa frase está em o quê? Romanos 7, 15, 18 ao 20. Precisamos ser sinceras. Quantos milhões de vezes não prometemos a nós mesmas que agiríamos de forma diferente e acabamos caindo no mesmo erro? É exatamente o que Paulo fala nesse trecho que lemos. Eu admiro muitas pessoas na Bíblia, muitos heróis de fé, e Paulo é um deles. Quando falamos nele, pensamos logo em uma referência de amor, relacionamento, obediência e sacrifício. Mas se você não sabe, deixe-me dizer uma coisa: nem sempre foi assim. Antes de ser o grande Paulo, esse mesmo homem se chamava Saulo e era conhecido como perseguir e matar cristãos. Paulo não era conhecido por suas doces palavras, mas por sua arrogante fala. Paulo não era conhecido por sua inabalável fé, mas por sua intolerância contra os cristãos. Paulo não era conhecido por amar e investir em pessoas, mas por assassinar inocentes. Eu fico imaginando como tudo mudou na vida daquele homem depois dele ter tido um encontro com Jesus. Olha que lindo, gente, que precioso. Com certeza foi um mix de emoções, a alegria enorme de receber Cristo como Salvador da sua vida e, ao mesmo tempo, o medo de uma sociedade que ainda o via como Saulo. Enquanto ele já havia recebido sua identidade de Paulo, sabe que no mesmo instante em que escolheu seguir a Cristo, todo o seu passado foi apagado por Jesus.
No entanto, certamente as pessoas não esqueciam da noite para o dia tudo o que haviam passado por causa de Saulo. Talvez por isso Paulo tenha se enchido de tanta compaixão e paciência pelo próximo. Ele sabia que era o primeiro que dela precisava. E nós? Quantas vezes somos misericordiosas com os nossos próprios erros, mas tolerantes com os erros dos nossos irmãos? O cerne é que quando se trata de transformação, não será fácil. Nem sempre as pessoas irão acreditar na sua mudança. Nem sempre as pessoas irão incentivar você a prosseguir. No entanto, assim como Paulo, você não pode parar. Mas Deus me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Genética explica predisposição, mas não justifica nem perdoa pecados. O que nos fortalece dia a dia é saber que o nosso Pai de amor é forte e cheio de ideal para nós. Como o texto diz em 2 Coríntios, é na nossa fraqueza que a força de Deus se aperfeiçoa, e quando sou fraco é que sou forte. Deus não quer que fiquemos de um lado para o outro, feito baratas tontas depois do inseticida, seguindo sem destino. Ele é forte por nós, ele habita em nós, e a sua força e o seu Santo Espírito estão conosco para darmos uma reviravolta. Pare para pensar. Você sabe de onde vêm os seus defeitos? Existem algumas coisas que lutamos para mudar e nem sequer vêm de nós. São herança, são genética. Você herdou dos seus pais alguns defeitos, tanto físicos quanto emocionais. Contudo, lembre-se, genética explica a predisposição, mas não justifica nem perdoa pecados. Além da herança genética, ao longo da vida, adquirimos hábitos doentios, que são como uma barreira para a transformação. E, por fim, alguns dos nossos defeitos também podem vir das circunstâncias que passamos. Deixe-me dizer uma coisa: nada pode impedir a sua transformação caso você verdadeiramente decida mudar. Eu gosto de pensar que Deus não desperdiça nada, nem nossos sofrimentos, nem nossos defeitos. Na verdade, defeitos de caráter geralmente são qualidades positivas, sendo usadas de maneira errada. Por exemplo, o defeito da fofoca. Na verdade, uma pessoa fofoqueira não passa de alguém bastante influente e comunicativo. Qualidades usando seus dons de forma negativa. Você me entende? Alguns defeitos que temos parecem até bichinhos de estimação. Estão conosco há tanto tempo que pensamos que nem conseguimos nos desfazer. Afinal, você se sente muito confortável praticando cada um deles. Acabamos confundindo nossos defeitos com nossa identidade. Quando você diz: esse é meu jeito, nasci assim e vou morrer assim, você está se identificando com os seus defeitos, percebe? Você pode até ter nascido desse jeito, mas não precisa permanecer assim. Você pode mudar. Eu quero incentivar você a deixar para trás tudo que é necessário para que haja uma transformação genuína e completa em sua vida. Deus deseja que você seja transformada poderosamente hoje. Vamos juntos nos tornar nossa melhor versão. Foque no poder de Deus, não na sua própria força.
Se você tem tentado vencer e mudar por si mesma, então já sabe muito bem que força de vontade não é o bastante para fazer mudanças duradouras em sua vida. Quantas vezes você tentou emagrecer, praticar ginástica, parar de mentir, de fumar, de adulterar, de fornicar, esquecer uma dor do passado? Quantas vezes você confiou na sua força de vontade, mas não conseguiu terminar o que havia começado? Quantas tentativas frustradas, quantas decepções você enfrentou? E é até possível viver pela força pessoal por algum tempo, mas quando a pressão aumenta, quase sempre fraquejamos. Se Deus sempre atender às nossas expectativas, Ele nunca vai ter oportunidade de superá-las. Olha que lindo isso. Sim, nossa força não é suficiente. A força de Paulo também não foi suficiente para ele. O mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Romanos 7:19. Força de vontade não basta para mudar a realidade da nossa vida. Veja mais esse verso bíblico. Será que é o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Jeremias 13:23. Deus está dizendo que nunca vamos conseguir mudar certos aspectos da nossa vida por nós mesmos. Mas a boa notícia também vem da Bíblia. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Por isso mesmo, precisamos orar a Deus, reconhecendo que não podemos mudar por nossa própria força de vontade e confiando que Ele nos dará o poder necessário para superar os nossos defeitos e as nossas fraquezas. Ao fazermos a escolha da transformação, o nosso foco estará somente em Deus e em seu infinito poder, não em nós e nossas fraquezas. Nosso problema é que sempre focamos no que nós mesmos podemos fazer e nas nossas expectativas de como as coisas devem acontecer. Mas se Deus sempre atender às nossas expectativas, Ele nunca vai ter a oportunidade de superá-las. Ei, na sua força você não pode, mas Deus pode. Firme em seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direito. Pense nas coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus e alegrar-se com elas. Filipenses 4:8. Em outras palavras, concentre-se em coisas boas, não em coisas ruins. Você se move na direção daquilo que se concentra. Deixe-me dar um exemplo. Você precisa emagrecer, mas sente vontade de comer um fast food. É nessa hora que você deve se concentrar no que precisa e não no que sente. Se você faz a coisa certa, seus sentimentos eventualmente vão alcançar você. Se você espera até que sinta que deva mudar, nunca mudará. O diabo vai se encarregar de fazer com que você nunca se sinta dessa maneira. É mais fácil agir a despeito de sentimento do que sentir que deve agir. O que quer que tenha sua atenção, tem você. Se você diz, não vou pensar sobre sexo, não vou pensar sobre sexo, sobre o que você vai pensar? Sexo. Deixe-me dizer uma coisa, você não deve resistir à tentação. Nenhuma vez na Bíblia Deus manda você resistir à tentação. Nenhuma vez sequer Ele diz para resistir ao tentador, resistir ao diabo. Mas não há tentação. Por quê? Porque quando você resiste a algo, aquilo persiste. Quanto mais forte você empurra, mais forte a tentação empurra de volta. O diabo conheceu seu nome, mas chama você pelos seus pecados. Jesus conhece seus pecados, mas chama você pelo seu nome. Que lindo! Você não dá conta de pagar a conta de todos os seus erros. Jesus já pagou a conta.
Você foi perdoada. Então foque no poder e na força de Deus para ter uma vida verdadeiramente transformada. Foque nas promessas e não nas dificuldades. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chama Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo juntou um monte de gravetos quando os colocava no fogo. Uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar o que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucede, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente ao público, o homem principal da ilha, e ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Atos 21, 9. Deus tem promessas para cada um de seus filhos, e a missão que o Senhor havia dado a Paulo era que ele fosse falar do Evangelho em Roma para o imperador César. Esse texto fala sobre algumas das interrupções que Paulo enfrentou em seu caminho. Antes disso, no capítulo 27, a Bíblia nos conta que Paulo entrou no navio como prisioneiro, com algemas e tudo a caminho de Roma. No meio do trajeto houve uma grande tempestade, então ele e todos os tripulantes quase morreram e tiveram que parar para se abrigar em uma ilha que se chama Malta. Quando olhamos para esse momento da vida de Paulo, podemos analisar que ele estava apenas obedecendo a Deus, cumprindo princípios do reino, e mesmo assim passou por tantos e tantos sofrimentos. Algumas pessoas pensam que a vida cristã é perfeita e sem lutas, como se servir a Jesus fosse garantia de que nada de ruim pudesse nos acontecer. No entanto, quando olhamos para a história de Paulo, vemos que um homem que estava no centro da vontade de Deus, servindo a Ele, mas que passou por tantas situações difíceis. Nos momentos ruins, precisamos nos lembrar de Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo esse versículo. Era necessário que Paulo parasse na ilha de Malta. Venhamos e convenhamos. Ninguém deve gostar de ficar ilhado, a não ser que seja em um resort maravilhoso, não é? Contudo, nas condições de Paulo, não era nada favorável, certo? Ainda assim, a Bíblia diz que era necessário que ele parasse naquela ilha. Finalizamos por aqui esse capítulo.